Salve galera do nono ano, chega mais, vamos lá para mais uma aula de história aqui com o professor Gerson. E hoje o assunto é Holocausto, um assunto que não é muito agradável, mas nós precisamos tratar deste assunto. E o objetivo da aula é identificar as características do projeto nomeado de Solução Final, que resultou no Holocausto, e também compreender um pouquinho do funcionamento dos campos de concentração e de extermínio. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta, aliás, algumas perguntas para vocês. Você sabe o que é um neonazismo? Quem são os alvos no Brasil do discurso de ódio desses grupos? Sim, meus amiguinhos, eles existem no Brasil. O neonazismo está presente no Brasil. E a apologia ao nazismo, inclusive, é crime. Olha só, esse grupo aqui foi parar na cadeia por apologia ao nazismo. E como que alguém consegue ser adepto de uma ideologia que prega o ódio, a violência e o extermínio de seres humanos considerados por eles de inferiores? E você sabia que o nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial, promoveu o chamado Holocausto, que tirou a vida de milhões de pessoas, sendo a maioria delas judeus? Pois é isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Mas professor Gerson, fala aí para nós então o que foi esse Holocausto. Eu vou deixar aqui para vocês uma definição bem objetiva para você não esquecer. Holocausto, a perseguição e o extermínio sistemáticos de grupos considerados impuros ou degenerados, ou seja, que não se encaixavam ali nos padrões de pureza racial do regime nazista. E as maiores vítimas, não esqueçam, foram os judeus. Já os judeus, eles chamam o Holocausto de Shoah, que em hebraico significa catástrofe. Sem dúvida alguma, uma palavrinha bem apropriada para definir essa grande tragédia na história do povo judeu. Concorda comigo? Eu quero deixar aqui para vocês uma dica de filme que é muito interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais do assunto. Se não quiser ver o filme, pode ler o livro também. O Menino do Pijama Listrado. Um filme que dura aí cerca de 2 horas, mas que dói na nossa alma pelo resto da vida. Vamos resgatar aqui agora um conceito bem importante para o nosso assunto: antissemitismo, que é aquele preconceito contra as pessoas de origem semita, em geral, árabes e judeus. Mas atenção, não foram os alemães que inventaram o antissemitismo, não. Ele já era muito antigo na Europa. Porém, eles usaram como ninguém. Os alemães se consideravam superiores aos demais povos e, para eles, os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Tudo que dava errado na Alemanha, os culpados eram os judeus. Por exemplo, a derrota na Primeira Guerra Mundial. Quem foram os culpados? Os judeus. Vamos lembrar que Hitler, ele colocou essa visão antissemita dele no livro chamado Mein Kampf, que ele escreveu lá na prisão, na cadeia, que se tornou uma espécie de livro, entre aspas, sagrado para os nazistas. Mas o Holocausto, meus amiguinhos, não aconteceu do dia para a noite. Ele foi sendo construído, ele foi sendo gestado desde que os nazistas chegaram ao poder em 1933, quando Hitler foi nomeado, lembrem, chanceler do governo alemão, braço direito ali do presidente. Vejam só as primeiras medidas que eles adotaram, medidas de perseguição. Em 1933, a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional, que proibia os judeus de atuarem em cargos públicos. Por exemplo, um judeu não poderia ser professor público na Alemanha. Depois, na sequência, em 1935, as Leis de Nuremberg, um conjunto de leis que, vou citar aqui um exemplo, proibia o casamento entre judeus e alemães. Já em 1938, um ano antes da guerra, vai acontecer a terrível Noite dos Cristais. Vejam só, um diplomata alemão foi morto por um estudante judeu e o regime nazista aproveitou o episódio para perseguir os judeus. Foram 91 mortos e mais de 30 mil judeus enviados para campos de concentração como Dachau. Ganhou esse nome de Noite dos Cristais porque as vidraças das lojas judias foram quebradas, foram destruídas, como se fossem cristais, conforme você pode ver nessa imagem. Agora vamos ver quem está ligadão na aula aqui do professor Gerson. Vamos gamificar o conhecimento. O que significa Holocausto? Leia com atenção aqui a pergunta, as opções, as alternativas
e faça a sua escolha. Acertou quem escolheu o extermínio de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando sempre, a maioria judeus. Bom, nós falamos que após a Noite dos Cristais, milhares de judeus foram enviados para os campos de concentração. Mas, professor, explica para nós aí o que eram esses campos de concentração. Basicamente, eram campos de prisioneiros de guerra ou de inimigos políticos. No caso dos judeus, num primeiro momento, eles eram colocados em guetos, espaços cercados nas cidades, e com o tempo começaram a ser enviados para esses campos de concentração, onde eram praticamente escravizados e viviam em condições miseráveis. Vejam essa imagem que eu coloquei aqui para vocês do campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Resume bem as condições de vida nesses campos. Em 1941, já durante a guerra, o governo nazista vai adotar a chamada Solução Final para a Questão Judaica, um plano sistemático para exterminar os judeus da Alemanha e nas áreas ocupadas pelo exército nazista. Esses dois homens que eu coloquei aqui para vocês, o Heydrich e o Himmler, eles são considerados arquitetos do Holocausto, os caras que bolaram o extermínio de judeus e de outras minorias. Isso é muito importante, meus amiguinhos, para a gente perceber que Hitler não agiu sozinho, não, pois os membros do governo nazista, do partido nazista, compactuavam com sua política de extermínio de grupos considerados inferiores. Mas, professor, e essa solução final, então? O que foi essa solução final? Defina para nós aí, claro, uma definição bem objetiva para você não esquecer. Foi o assassinato em massa de milhões de judeus europeus pelos nazistas, seja pela fome, fuzilamentos ou até mesmo nas terríveis câmaras de gás. Foi o que permitiu, basicamente, o Holocausto propriamente dito. Vamos ver então quem está ligadão na aula aqui do professor Gerson, o que eram os campos de concentração. Pense com calma, faça a sua escolha, lembre do que nós falamos. Isso mesmo, construções militares para deter os prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos. Retomando aqui, galera, num primeiro momento, após a decisão da solução final, os nazistas passaram a realizar o fuzilamento de judeus e outras minorias nas áreas ocupadas, como o caso da Polônia. Era assim, colocavam grupos de pessoas em frente a valas e assassinavam eles a tiros, enterrando os corpos nesse local. É chocante, não é mesmo? Mas infelizmente é a verdade histórica. Apesar do fuzilamento ser bastante eficiente, os nazistas não estavam satisfeitos com o rendimento. É assustador, né? Eu fico até triste e sem jeito de falar isso para vocês, mas é a verdade histórica, nós precisamos conversar sobre isso. Então eles passaram a instalar câmaras de gás nos campos de concentração e também nos campos de extermínio que passam a ser construídos. Olha, pessoal, selecionei aqui um trecho de uma reportagem da revista Aventuras da História, para vocês lerem, onde é descrito como as pessoas morriam nas câmaras de gás, asfixiadas ali pelo gás mortal. Até 800 pessoas eram mortas por vez e depois os corpos eram queimados, incinerados em crematórios como esse que você está vendo aqui, que ficava no campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. A que ponto pode chegar a maldade humana, não é mesmo? Muito importante observar que os campos de extermínio tinham a função, sim, de serem fábricas da morte, organizadas para tirar a vida de judeus e de outras minorias. Nessa imagem, você pode observar aqui a entrada do campo de extermínio de Auschwitz, que foi responsável aí pela morte de pelo menos 1,2 milhão de pessoas. E no portal está escrito, ironicamente, o trabalho liberta. Rapidinho aqui, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje, então. Holocausto, política antissemita, política nazista, colocada em prática pela Alemanha nazista, que perseguiu e exterminou milhões de judeus e outras minorias. Campos de concentração e campos de extermínio. Campos de concentração, campos de trabalho forçado de prisioneiros. E os campos de extermínio, verdadeiras fábricas da morte
para tirar a vida principalmente de judeus considerados inferiores. Já a solução final foi o assassinato planejado em massa de milhões de judeus europeus pelos nazistas, seja pela fome, fuzilamento e nas terríveis câmaras de gás. Não podemos esquecer de outras vítimas também, né? Testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais e negros. Bom, já falei bastante, agora chegou a sua vez de colocar a mão na massa. Você vai dar uma de Anne Frank. Não sabe quem foi Anne Frank? Meu Deus! Anne Frank foi uma menina judia que, juntamente com a sua família, tentou sobreviver ao Holocausto, mas não conseguiu. Ela acabou morrendo num campo de concentração. E o seu diário, onde ela anotou toda a sua experiência, se transformou em um dos principais registros dessa época sombria da história da humanidade. Então é o seguinte, imagine que você é filho ou filha de uma família judia que vive na Alemanha ou em algum país ocupado em plena Segunda Guerra Mundial. Pesquise mais informações sobre o assunto em revistas, livros, sites confiáveis e descreva o seguinte: as perseguições aos judeus promovidas pelo regime nazista, a solução final e o Holocausto, e o funcionamento dos campos de concentração e os campos de extermínio. E no final, depois que você fizer aquela bela descrição, você vai fazer desenhos, vai colar imagens para ilustrar esse trabalho que eu tenho certeza que vai ficar, ó, da hora. Valeu, pessoal? Vamos caprichar para encerrar esse assunto. Fui, até a próxima!